Olá pessoal, Pedro aqui novamente, dessa vez num ambiente diferente, né? Como vocês podem ver. Eu coloquei lá no meu Instagram, como vocês já sabem, quem me acompanha há mais tempo, sabe que eu sempre coloco todas as semanas uma enquete com 4 temas e o tema mais votado é o tema trazido para cá. Dessa vez, o tema mais votado foi técnicas de estudo. Eu sei que eu já elaborei um vídeo falando sobre como ser um estudante melhor, em que eu dou 5 dicas de como você ser um estudante melhor, nesse card aqui, mas parece que vocês realmente gostaram e querem aprender especificamente como serem mais produtivos e eficazes na hora de estudar. Então, hoje nós vamos contemplar o pedido de vocês. Vem comigo. Bom, eu suponho que a maioria de vocês sejam estudantes, assim como eu sou também. E quando a gente estuda, a gente quer ser o mais produtivo possível, gastar o menor tempo para conseguir acumular a maior quantidade de informação, a maior quantidade de aprendizagem. E a neurociência pode nos ajudar com isso. Existem alguns estudos na área da neurociência que comprovam algumas técnicas de estudo podem ser muito eficazes na hora da gente estudar. E a primeira delas é uma que eu já cito no vídeo que eu fiz algumas semanas atrás e eu estou comprovando na prática, que é ter um lugar de estudo, é ter um ambiente de trabalho, um ambiente de estudo como esse que eu tô aqui. Ainda que seja algo bem simples, não precisa ter muita coisa, mas é importante que você tenha um espaço como esse para poder estudar, um espaço silencioso em que você possa se concentrar e se manter focado por algum período de tempo. Então essa é a primeira dica já de cara. A segunda dica, igualmente importante e que envolve essa questão de ter um lugar silencioso, um lugar tranquilo para estudo, é manter o seu celular longe. É importante que você não estude perto do celular, é importante que você não tenha uma televisão por perto, porque tudo isso vai gerar estímulos externos que farão com que você perca um pouco da sua concentração e desfoque daquilo que você está estudando, certo? Outra dica muito importante é você poder espaçar o conteúdo que você tem para estudar. Como assim, Pedro? Como é que eu espaço? Ora, veja bem, existem situações ou contextos em que você tem uma alta carga de estudo para matar, né? Para conseguir absorver. Se você tenta fazer isso em pouco tempo, tipo assim, em uma semana, ou em 2 dias, ou em 3 dias, a eficácia de acomodação de informações no seu cérebro vai ser muito menor do que se você puder espaçar isso por um longo período, como por exemplo, 1 mês, 2 meses, entende? E é por isso que é muito importante que você desenvolva técnicas para procrastinar menos. Eu falo sobre isso nesse vídeo aqui também, ó, sobre como procrastinar menos, em que você pode evitar a procrastinação, porque a procrastinação ela compromete esse espaçamento, né? Que nós chamamos também de prática distribuída, que é justamente você poder estudar sobre algo 20 a 30 minutos por dia, todos os dias, ao invés de estudar 5 horas um dia todo, entende? Então essa prática distribuída, esse espaçamento de repetição é importante e é por isso que a procrastinação atrapalha tanto pessoas que não conseguem fazer isso. Antes de passar a próxima orientação, eu quero te fazer um pedido. Se você está assistindo pela TV, eu quero que você me marque e coloque lá no Instagram para eu dar repost e a gente poder interagir um pouco. Beleza? Uma outra questão muito importante é a questão do planejamento. Você precisa planejar bem aquilo que você vai estudar. Por quê? Porque quando você não planeja o teu conteúdo, não faz um cronograma de estudos, é muito mais fácil de você desfocar, é muito mais fácil de você procrastinar, é muito mais fácil de você não atingir aquilo que você precisa atingir. Então, a questão do planejamento, ela é importantíssima até para você estabelecer uma rotina. Quando você estabelece uma rotina de estudar um certo período de tempo por dia, é muito mais fácil de você atingir a dica que eu dei de espaçar o conteúdo e conseguir dividir esse conteúdo em mais tempo. Uma outra dica que os estudos da neurociência apontam como muito importantes é ensinar alguém. É incrível o quanto que eu pude aprender e fortalecer conteúdos que eu já sabia a partir do momento que eu comecei a dar aula, a partir do momento que eu comecei a produzir vídeos para o YouTube. Por quê? Porque mesmo que você já domine um assunto, quando você precisa ensinar para outras pessoas sobre aquele determinado assunto, você fortalece muito mais no teu cérebro aquele conteúdo, aquele assunto. Então, ensinar para alguém é uma das técnicas
técnicas que a neurociência diz como sendo mais eficaz para que o conhecimento se torne palpável e consolidado nas tuas memórias de longo prazo. Então, sempre que você estiver aprendendo um novo assunto, tente ensinar para alguém ou então ensinar para você mesmo, às vezes tentando elaborar uma aula de frente para o espelho. Isso vai te ajudar demais a acomodar e fortalecer esse conhecimento no teu cérebro. Uma outra sugestão da neurociência é a questão dos testes, é a questão dos simulados. Por quê? Gente, você não aprende a fazer as coisas apenas lendo, na teoria. Você aprende praticando. Por exemplo, quando você quer desenvolver uma nova capacidade, tocar um instrumento musical, você precisa aprender a teoria musical daquele instrumento, mas você também precisa executar para que a tua memória de trabalho ou memória operacional possa ser executada. Então, é a partir do momento que você vai lá tocando, que você entende como é que o instrumento funciona e a partir daí você de fato aprende a tocar esse instrumento. Então, é muito importante que você faça isso também para questões mais teóricas, como aprender matemática, aprender física. Faça simulados e desenvolva essa capacidade de colocar em prática aquilo que você está estudando. A sétima dica é intercale os assuntos que você precisa estudar. Vamos supor que você seja um concurseiro e tenha 4 a 5 assuntos para você estudar. Se você estuda um assunto só o dia todo, é muito mais fácil de você se sentir entediado, é muito mais fácil de você se sentir cansado e acabar estudando por menos tempo. Agora, se você está estudando, sei lá, português por 1 hora, e aí antes de completar 2 horas você troca para raciocínio lógico, isso vai fazer com que você seja mais instigado a continuar estudando. Então, na verdade, essa técnica, ela não faz com que você aprenda mais, ela faz com que você se sinta menos entediado e continue ali estudando e dedicando um tempo para isso. Então, intercalar os estudos também é outra técnica que ajuda a iludir o cérebro de que você está fazendo uma outra coisa e, consequentemente, gera mais tempo de estudo para você. A 8ª sugestão da neurociência é a questão da anotação. Existem muitas pessoas que falam, mas anotar não gera tanto armazenamento de informações assim. De fato, existem outros meios, de você conseguir gerar mais armazenamento de informação. Entretanto, anotar ainda é uma técnica que você não precisa de muito esforço, e que ainda assim é melhor do que só grifar um texto, é melhor do que só ler. Então, quando você estiver, por exemplo, lendo um livro importante, você pode grifar e colocar comentários acerca do que você grifou. Então, você meio que fala a mesma coisa, só que com as tuas palavras. Isso também gera um maior armazenamento de informações no teu cérebro e faz com que você consiga guardar mais dados e aspectos importantes daquilo que você está lendo. Tá gostando das orientações? Então, por que não deixou teu like ainda? Curte aí. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve para que você possa receber notificações, ativa o sininho também. Eu posto vídeos semanalmente e assim você vai receber conteúdo de qualidade e com base científica todas as semanas, de graça. A 9ª orientação é muito interessante e talvez você vai se identificar demais, que é gerar memórias afetivas àquilo que você está aprendendo. Por exemplo, eu lembro que no meu ensino médio, há mais de 10 anos atrás, um professor de física me ensinou uma fórmula que eu nunca mais esqueci, porque ele pegou a fórmula e traduziu essa fórmula numa frase, que foi o seguinte: força é igual a massa vezes aceleração. E ele dizia: Fernando, meu amigo, força é igual a massa vezes aceleração. E essa fórmula é uma fórmula que eu não utilizo no meu dia a dia, eu não utilizo no meu trabalho, mas eu nunca mais esqueci. Por quê? Porque é muito diferente de você colocar F igual a M vezes A. Quando você faz esse tipo de coisa de gerar uma memória afetiva, o teu cérebro armazena com muito mais facilidade. Uma outra professora de biologia cantava uma musiquinha que era mais ou menos assim: citocinese, prófase, metáfase, anáfase e telófase. Mais uma vez, eu não utilizo isso na minha profissão, mas é uma coisa que eu não esqueci. Enquanto que várias outras fórmulas e vários outros conhecimentos do ensino médio eu não lembro, ou pelo menos eu acho que não lembro, porque não foi gerado nenhum tipo de memória afetiva. Então, sempre que você puder, crie musiquinhas, crie meios de você criar uma historinha com aquilo que você está aprendendo. Isso é muito utilizado pelos professores de cursinho e realmente é um método muito eficaz porque gera uma
afetividade naquela memória. Agora, para você que chegou até o final, vem talvez a dica mais importante. Eu não coloquei essas dicas ou sugestões em grau de importância porque existem algumas que funcionam mais para algumas pessoas e algumas que funcionam mais para outras. Mas essa dica especificamente, que é a 10ª dica, ela é essencial para qualquer tipo de pessoa. Durma. Eu sou o maior defensor do sono. A prova disso é que eu já produzi esse vídeo aqui falando sobre como dormir mais e melhor. Mas o meu ponto é o seguinte: nós precisamos dormir para poder armazenar informações. É através do sono, ou enquanto nós dormimos, que o cérebro faz algo que é essencial para que as memórias importantes sejam armazenadas, que é uma higienização das memórias. Então, aquelas memórias que são mais irrelevantes, ele meio que apaga, deleta, faz uma limpeza de cachê, e as memórias que são realmente importantes vão permanecer. Só que se você não dorme, esse processo não pode ser feito. Aprender significa conectar mais neurônios, fazer mais conexões neuronais. E isso faz com que novos conhecimentos sejam acomodados no cérebro. Só que esse processo, ele ocorre justamente quando nós estamos dormindo. Por isso que é tão importante a gente dormir. Dormir é o preço que nós pagamos para ter qualidade de vida e, dentre outras coisas, aprender novas coisas, novas informações. Então, não adianta você estudar 6, 7 horas por dia, você ter todo um planejamento, um cronograma ou cumprir qualquer uma dessas outras dicas que eu dei se você não dormir. Então, é algo essencial, você precisa fazer isso. Durma. Bom, pessoal, essas são as 10 orientações da neurociência para que você aprenda a estudar melhor, a aprender melhor e consiga adquirir mais informações. E é aquilo, se você utiliza seu cérebro com mais eficácia, você poupa tempo e energia e, consequentemente, você consegue aprender mais coisas em menos tempo. É muito importante que a gente consiga colocar em prática essas sugestões, talvez muitas delas você já conhecesse, outras talvez não, mas é muito importante que a gente coloque em prática para que a gente possa ser mais produtivo e, consequentemente, aprender mais coisas, certo? Tem alguma sugestão que você ainda não conhecia e conheceu nesse vídeo? Comenta aqui nos comentários. Ou tem alguma orientação que a neurociência não indica, ou mesmo que eu não tenha citado no vídeo e que você utiliza e é muito eficaz para você? Comenta aqui também. Vamos discutindo e vamos aprendendo juntos como a gente pode ser mais eficaz para render mais em menos tempo. Um grande abraço e nós nos vemos na próxima semana.